Então vamos lá, pessoal. Muito boa tarde. Então, mais uma vez é um prazer tê-los aqui para a gente falar um pouquinho nessa tarde sobre polímeros e meio ambiente. Então, meu nome é Renato, eu sou coordenador do curso de Engenharia de Materiais aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou professor do curso, né? E hoje eu e meu colega, o professor Juliano, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é extremamente relevante e importante nos nossos dias. Tá bom? Juliano, quiser fazer sua saudação inicial? Boa tarde a todos, obrigado pela presença aí de todos. Como o Renato falou, é um tema bastante polêmico, né? Acho que, digamos assim, acho que a palavra mais certa é polêmico, né? Porque você tem muitas questões aí relacionadas com os problemas que os polímeros trazem, mas, em contrapartida, você tem toda a importância que esse material trouxe, evolução que trouxe também para as aplicações tecnológicas. Então, é um tema bastante conturbado que acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre isso. Beleza. Então vamos começar aqui. Só um pouquinho do que nós vamos cumprir hoje aqui, né, nessa nossa conversa. Vamos fazer uma apresentação, falar um pouquinho da nossa área de atuação, a engenharia de materiais. Então, somos os profissionais que se propõem, né, a fazer o desenvolvimento dos materiais e agora também lidar, né, com esses materiais quando eles chegam ao fim do ciclo de vida deles. Vamos falar um pouquinho sobre os materiais do cotidiano, a importância dos polímeros, a relação entre esses materiais e o meio ambiente, né? E propor aí algumas ações e soluções, apresentar algumas ações e soluções. Bom, então, primeiro deixa eu me apresentar, eu sou de formação engenheiro de materiais, né? Tenho doutorado em engenharia de materiais e nanotecnologia, minha formação foi feita aqui no Mackenzie, então nós temos os cursos de graduação, pós-graduação, aqui no Mackenzie, todos são convidados a conhecer, né? E atualmente estou fazendo especialização em gestão estratégica da sustentabilidade. Então, a temática da sustentabilidade é uma temática importante, eu tenho muito interesse nela, tenho dedicado meus estudos nessa área. Tá? E, professor Juliano, quiser fazer sua apresentação? Eu também sou maquinzista, né? Sou químico de formação, sou bacharel em química, depois eu fiz engenharia de materiais, aqui também no Mackenzie, e o meu doutorado que eu terminei recentemente na Federal de São Carlos em Ciências e Engenharia dos Materiais. Também que é uma área que eu gosto bastante, né? Depois da área da química, eu acabei migrando para materiais e me especializei na área de polímeros. Muito bem, então hoje essa vai ser o foco da nossa conversa, né? Polímeros e sustentabilidade. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, assim, falando um pouquinho nessa área da engenharia de materiais, né? Nossa área de formação, nossa área de atuação. A gente fala um pouquinho sobre o desafio de ser um profissional multidisciplinar, né, num mundo que ele é totalmente interdisciplinar. Então, na formação do engenheiro de materiais, né, além da formação tradicional de engenharia, a gente vai, né, sempre ter aquela questão muito forte associada à química, né, à ciência dos materiais e o conhecimento dos diferentes tipos de materiais. Cada material ele tem uma característica, ele tem uma composição, ele tem um comportamento. Então, metais são diferentes de polímeros, que são diferentes de cerâmicos, e quando a gente está no mundo real, toda essa ciência ela se mistura. Então, você tem que circular entre diferentes áreas aí, não só de materiais, como também a própria atuação profissional, gestão e tudo mais. E a gente que quer fazer uma reflexão, né? Nós trabalhamos tanto compondo, né, os materiais, melhorando propriedades, trabalhando características em algum momento, né, esses materiais eles chegam ao final do ciclo de vida deles e a gente precisa discutir o que fazer com esses materiais. A gente sabe que simplesmente depositar num aterro não é uma solução. Então, a gente tem aí uma reflexão para fazer e um trabalho árduo para desconstruir esse material, destinar ele para aplicações mais nobres, reprocessar, né, fazer esse material voltar para um ciclo econômico. Então, discutir efetivamente conceitos que a gente ouve agora, né, são comuns, estão no nosso dia a dia, como, por exemplo, os conceitos da economia circular. Esse modelo linear de consumo, extraindo recursos naturais, ele não se sustenta, né?
Então, a geração de resíduos ela é muito grande, a gente tem problemas sérios, né, nessa cadeia de fornecimento e distribuição. Nós temos que olhar de uma outra forma e repensar para que essa atuação aconteça de uma forma cada vez mais sustentável. É fato que todas as ações que nós vamos ter sempre vão gerar algum impacto no meio ambiente, mas cabe a nós, profissionais da área de engenharia, né, e todos os outros profissionais da sociedade, pensar de uma forma mais sustentável e mais adequada para a gente lidar com o nosso estilo de vida e com a pegada que a gente deixa no meio ambiente. Tá? Então, falando um pouquinho aqui da nossa área, né, a gente sabe que a necessidade é a engrenagem do desenvolvimento. Né? Tem até uma frase célebre do filósofo Platão, que a necessidade é a mãe da invenção. Então, quando a gente associa, né, a tecnologia, né, o desenvolvimento tecnológico com as atividades, né, da nossa área mesmo de pesquisa, de desenvolvimento, como todo profissional de engenharia, a gente precisa levar em consideração as relações de custo-benefício, né, são as engrenagens que vão fazendo essa máquina girar. E nós precisamos levar em consideração que a gente tem que colocar mais uma engrenagem nesse processo. Porque é muito legal a gente pegar e desenvolver essas tecnologias, só que nós estamos vendo cada vez mais um volume enorme de resíduos sendo gerados. Né? Então, nós precisamos incluir aqui uma engrenagem que se refere à sustentabilidade, desenvolver esse pensamento sustentável. Porque a gente fala muito de sustentabilidade, de questões de materiais, né, reciclagem, e a gente sabe que a reciclagem ela não pode ser tratada como uma ação. Né? A reciclagem ela tem que ser tratada como um processo, tem que ser algo contínuo. Né? E esse é um grande desafio, porque envolve pessoas, envolve cultura, envolve poder público, infraestrutura. Né? Então, temos um grande desafio para atingir, né, melhores índices, eu nem vou falar a sustentabilidade, a condição de equilíbrio, né, econômico, social, ambiental, né? Não estou falando nem de atingir propriamente essa condição, mas de chegar mais próximo disso. Temos um caminho longo aí pela frente. Então, nós temos aqui algumas demandas que elas são eternas, né? Então, a gente já viu, né, que a sustentabilidade é uma necessidade, porque estamos num planeta que a gente sabe que os recursos naturais eles são finitos, né? Então, a gente não tem só o problema dos recursos finitos, como, por exemplo, esse legado que está sendo deixado, né? Essa pegada que é péssima, né? Quando a gente fala de ter uma ilha de lixo no Oceano Pacífico, nós vamos falar disso mais adiante, isso aí é uma realidade, não é um fato. E nós temos aí as questões de inovação, de desenvolvimento de novas tecnologias, de novos processos que vão sendo desenvolvidos, e nós temos um profissional que, na formação dele, ele já trabalha com todas essas demandas, que é um engenheiro de materiais. Então, para quem não conhece um pouco essa área, sem querer ser tendencioso, afinal, eu e o Juliano, né, nós somos engenheiros de materiais, somos apaixonados pela nossa área, mas a gente está falando aqui, pessoal, de um mundo de possibilidades. Então, nós vamos pegar os materiais e analisar a questão da aplicação, a questão da estrutura, como que eu processo o material para obter determinadas propriedades, como que essa estrutura tem influência nas propriedades, como que as propriedades vão permitir uma determinada aplicação do material. Então, tudo isso está interligado, e nós temos as ferramentas para verificar essas características, né, que é a caracterização. E aí, que no Mackenzie a gente pode falar, né, nós temos um parque de equipamentos moderno, atualizado, de alta tecnologia, onde todos os alunos, né, que desejam desenvolver atividades de pesquisa, de iniciação científica, os seus trabalhos de graduação, as ações de pós-graduação, vão encontrar aí, né, toda a infraestrutura, né, Juliano, para desenvolver esses trabalhos, laboratórios modernos, bem equipados. Então, fica aqui o nosso convite para todos que quiserem conhecer essa infraestrutura. E aí, pessoal, falando da área de engenharia de materiais, se você olhar ao seu redor, tudo, né, o que os olhos veem é constituído por algum tipo de material. Todas essas aplicações têm alguma característica que é exigida delas, né? Tem propriedades que precisam ser atendidas, e essa necessidade ela permeia todas as áreas, engenharia, desde a engenharia civil, né? Engenharia naval, química,
a parte de metalurgia, na indústria metalmecânica, na indústria têxtil, né, nos desenvolvimentos dos materiais elétricos, petróleo, tudo mais, tudo é composto por algum tipo de material que vai ter alguma exigência em termos de propriedade. E você tem um profissional que é capacitado para trabalhar com a ampla gama de materiais existentes, seja aplicando-os ou compondo-os para desenvolvimento de novos materiais, como, por exemplo, os materiais compostos. Então, aí nós falamos, né, dessa área, que é a engenharia de materiais, que permeia todas as áreas de engenharia. Então, permite que esse profissional atue em todos os campos, tá, e todos os tipos de indústria. Falando um pouquinho de polímeros agora, Juliano. E aí, como o Renato falou, nós temos diferentes materiais. Ao nosso redor, nós temos uma infinidade de possibilidades e os polímeros representam uma categoria extremamente importante, né? Ganhou muito espaço, né, na nossa vida moderna, na sociedade atual, em função das mais diferentes aplicações. Então, se nós compararmos num exemplo muito prático, né, se você pegar um Fusca, né, de alguns anos atrás, e olhar a quantidade de polímeros que existia naquele carro, que é um carro mais antigo, e observar os carros de hoje mais modernos, você vê uma transição extremamente visível de quanto material polimérico foi inserido nesse processo, né, nesse produto, por exemplo. E aí que entra, pode passar, Renato, a importância desses materiais, né? Então, olha a sua volta, observe quantos produtos utilizam no nosso dia a dia, né, que são fabricados com plástico, com materiais poliméricos, né? Então, na nossa casa, no trabalho, no trajeto. Então, é um material que ganhou extrema importância para a nossa vida moderna, né? Pode passar? E aí nós temos embalagens rígidas, aplicações médicas e hospitalares, né? Então, agora a pandemia, a gente viu quanto foi importante a questão dos materiais descartáveis para aplicações médicas. Então, luvas, aventais de TNT, máscaras, face shield. Então, tudo isso foi possível graças aos materiais poliméricos. Materiais descartáveis, né, do nosso dia a dia, uma comida que nós pedimos agora na pandemia, né? Então, toda a conservação, o transporte e a manipulação dos alimentos com embalagens descartáveis. As aplicações agrícolas, né, do agronegócio, quanto que a nossa economia cresceu em função da melhoria da capacidade produtiva com o cultivo mais técnico, né? Então, estufas, irrigações controladas, proteção de solo, tudo isso faz com que a gente aumente a nossa produção de alimentos numa mesma área arável. Tá? Embalagens do dia a dia, das mais diversas, no supermercado você pode observar isso, tecidos, vestimenta, né? As nossas roupas, como elas mudaram nos últimos tempos, né? A questão automotiva, que eu já discuti, a quantidade de plástico embarcado nos veículos. Também aí, as mais diversas aplicações para estocagem de água, transporte de combustível, cadeiras, caiaques, tanques e sacolas, sacolas de uso geral. Então, observem, todos esses produtos são algumas aplicações, são alguns exemplos, né? Se nós fizermos até uma brincadeira aí, que como tem sido feito ultimamente, tem aquela segunda-feira sem carne, o dia sem carro. Se você fizer um dia sem plástico, né, eu acho que é praticamente impossível, né, porque você não vai conseguir usar um celular, um computador, uma roupa, né, mesmo sendo sintética, né, e ela tem uma fração também de tecido natural, mas até os tecidos naturais, eles são derivados de polímeros naturais. Então, se nós fizermos um dia sem polímero, eu acredito que é impossível. Pode passar, Renato. Mas, então, o que são os polímeros, né? Então, a gente pensar um pouquinho mais profundamente e puxando ali para a ciência dos materiais, o que são os polímeros? Então, são macromoléculas, então são moléculas muito grandes, formadas pela união de várias pequenas moléculas, chamadas de monômeros. E o processo pelo qual é feito é denominado polimerização. Então, é como se fosse uma cadeia, uma corrente, né? Eu tenho a inserção de várias pequenas moléculas que a sua ligação, essa nova ligação, vai produzir uma molécula bem extensa. Tá? Passar? E muito das propriedades desses materiais se deve a essa característica peculiar, né? Olhando um pouquinho mais dessa cadeia produtiva do plástico, né? Então, tudo começa lá na indústria de extração de petróleo, que passa pela petroquímica,
Da petroquímica eu tenho o refino. O refino eu vou tirar alguns produtos de interesse, a nafta principalmente é uma delas, e de lá eu sigo com a extração de derivados de petróleo para que eu consiga gerar os monômeros e, consequentemente, fabricar os polímeros. Depois, mais adiante na cadeia produtiva, esses materiais chegam até os transformadores, que vão produzir embalagens, frascos, peças automotivas, peças da indústria de construção, e, consequentemente, chega ao mercado para o nosso dia a dia. Okay? Chegando no consumidor final. Mas aí tem uma questão bastante polêmica, né? Então, esse é o ponto que a gente gostaria de abordar aqui, que os polímeros hoje, eles são considerados os grandes vilões ambientais, né? Exatamente por essa característica dele, né? Ele tem a característica das ligações químicas desses materiais são extremamente estáveis e, consequentemente, a sua durabilidade no meio ambiente, ela é muito longa. Então, a sua degradação, diferente de outros materiais, como os metais, que vão se oxidar, como os papéis, os tecidos que vão apodrecer, desmanchar, ou até mesmo alguns materiais cerâmicos que vão se deteriorar, mas os polímeros eles têm uma boa estabilidade. Então, com isso, nós temos problemas no aterro sanitário, sabe? Tem o problema ambiental quando esse material chega nos mares e nos rios, e isso é muito latente. Quem nunca viu esse tipo de imagem, né, de materiais plásticos junto aos animais do nosso litoral, isso é complicadíssimo, né? E o grande volume de materiais no aterro sanitário. Então, realmente, é um problema, mas esse problema, nós precisamos tratá-lo com um certo cuidado, né? Atuando exatamente na causa raiz. Acho que esse é um grande ponto, né? Nós precisamos, como engenheiros, pensar em soluções que podem trazer melhorias para o meio ambiente, evitando esses problemas que existem, né? Que não podem ser ignorados, né? Pode passar? Pode passar, Renato? Então, falando um pouquinho aqui sobre os materiais do nosso cotidiano, né? Então, cada um de nós gera por dia apenas de consumo direto. Então, quando eu estou falando de consumo direto, é o resíduo que a gente descarta, o resto de comida, as embalagens daquilo que nós consumimos, né? Não estou falando de bens de grande porte, como, por exemplo, os eletrodomésticos que existem na nossa casa, que em algum momento vão atingir o estado de obsolescência técnica, vão ser descartados, o nosso carro, não. Só esse resíduo nosso do dia a dia, né, para cada pessoa gera em média 1,1 kg de plástico, de resíduo por dia. Tá? Então, se nós pegarmos um ano, cada um de nós, 400 quilos de resíduo. Se pegar a expectativa média de vida do brasileiro, né, segundo o IBGE, de 76 anos, cada pessoa vai gerar 30 toneladas de lixo ao longo da vida. E se nós repararmos, esse aqui é um número de 2019, tá? Nós vivemos aí nos últimos 2 anos esse cenário de pandemia. Então, esse consumo, ele aumentou consideravelmente, né? Consumimos mais coisas em casa, o delivery aumentou, as entregas aumentaram. Então, a quantidade de material utilizado para embalagem, esse segmento industrial, ele teve até um crescimento nesse período, tá? Produziu mais, nós consumimos mais. Então, essa referência de 1 quilo, hoje já é maior que isso, né? Então, cada um de nós, em nossas vidas, vai gerar mais de 30 toneladas de lixo. Então, se a gente imaginar isso aqui, né, em termos de mercado, a quantidade de resíduo que é gerado, que é muito grande. Então, por exemplo, uma cidade que nem São Paulo, gera aí, por semana, um volume de lixo equivalente a um estádio no Maracanã. Tá? E você tem, assim, resíduo de consumo, resíduo de varrição, né, gerado na cidade, e você tem que ter alguma estratégia para isso, né? Então, quando nós olhamos a questão da reciclagem, a gente sabe que nós não temos a melhor infraestrutura para isso, embora a gente esteja melhorando nesse aspecto, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a coleta seletiva, só que uma pesquisa recente, né, feita pela Brelp, publicada na CNN, estima que anualmente são perdidos 14 bilhões de reais
com a ausência de uma estrutura voltada para a reciclagem de materiais. Esse valor, gente, ele é um valor incrível, é um valor suficiente para você montar uma companhia aérea, né? Comprar aviões, se você quiser, 6 aviões de grande porte, você pode fazer isso aí, né? Então, para quem gosta de futebol, se quiser uma referência, né? Pega aí o elenco do Paris Saint-Germain, com o Neymar, com o Messi, com o Mbappé, com todo mundo, ele não custa metade desse valor, né? Então, nós estamos falando de uma cifra altíssima, que é desperdiçada anualmente. Mais do que o valor envolvido nessa cadeia toda, né? Se a gente pensar em termos dos recursos naturais que são consumidos desnecessariamente, eu não estou falando simplesmente, né, de matéria-primas básicas, né? Então a gente está falando de água, de energia que são utilizados na produção dos materiais. Se a gente olhar a quantidade de empregos que poderiam existir nessa cadeia, nós estamos falando de uma perda muito grande. E aí a gente começa a ver algumas questões de infraestrutura, né? O problema ele é estrutural. Então, segundo a Agência Brasil, o número de 2020, 92% dos resíduos que são gerados no Brasil, eles são coletados. Ou seja, a gente já tem aqui 8% de todo, vamos dizer assim, o lixo produzido, que sequer tem uma estrutura de coleta, sequer são coletados, né? Então, não estou nem falando de destinados à reciclagem, estou falando simplesmente de serem coletados. Então, quando nós vamos olhar esse percentual aqui, desses 92% que sofrem, né, que tem um processo de coleta estruturado, o índice de reciclagem aqui é muito baixo, né? Então, onde vão parar esses 8% que sequer tem coleta? Falando de Brasil. Tá? Claro que existem as diferenças regionais. Então, por exemplo, enquanto que no estado de São Paulo a coleta chega a um índice de 99,6%, você vai ter outros estados da federação que não chega a 65%, ou seja, 1/3 dos resíduos gerados não são coletados. Então, onde que vão parar esses resíduos que não são coletados? Nos rios, né? Nos mares, né? Em áreas de manancial, que não deveriam ter esse tipo de material, né, localizado ali. Então, a gente vê que aqui a gente tem um problema estrutural que a gente precisa tratar, melhorar e desenvolver nos próximos anos. Então, quando a gente observa, esse aqui é um estudo que foi publicado pelo IPEA em 2020, né, comparando diversos países aqui com relação à destinação dos materiais. Nessa barra azul mais clara, que se refere à reciclagem, quando a gente olha o Brasil aqui, né, a gente tem um valor muito baixo. Né? Se você olhar a compostagem, o valor é muito baixo. Então, a hora que você compara aqui o Brasil com outros países, né, e aqui levando em consideração o percentual de lixo, né, gerado, nós estamos um pouco atrás na parte da reciclagem. Nós avançamos consideravelmente na questão dos aterros sanitários, né? E aí a gente tem que sempre falar, né? Até para o pessoal aí, o pessoal do ensino médio que está participando, tem Enem aí chegando, tá? Lei 12.305 de 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, ela tem uma importância, né? Aí nessa mudança de cenário. Então, você observa que, comparado com outros países, a nossa destinação de resíduos para lixões, ele vem diminuindo, tá? E aumentando dos aterros sanitários aqui, né? Porém, a gente precisa avançar nessa parte da reciclagem. E a gente sabe que aí existe uma questão associada fundamentalmente à forma como esses resíduos são coletados, porque o principal fator para você viabilizar um processo de reciclagem não é nem a questão da tecnologia e dos equipamentos para essa finalidade, é a triagem, né? Então, se você não tem uma triagem adequada do tipo de resíduo, você precisa estabelecer uma operação de separação que acaba encarecendo esse material. Então, quando a gente vai falar custo, benefício, consumo de recursos naturais ali para fazer esse processo de triagem, a gente acaba inviabilizando um processo de reciclagem. E aí, quando a gente fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Número também de 2020, tá? Em 2010, 56,6% dos municípios do Brasil
tinham algum tipo de ação de coleta seletiva estruturada. Em 10 anos, esse número saltou para 73%. É um aumento expressivo, mas ainda é pouco. Significa que, arredondando aí, de cada 4 municípios brasileiros, um não tem nenhuma estrutura de coleta seletiva. Então, todo esse resíduo ou vai parar no lixão, ou vai parar num aterro sem especificação, ou num aterro sanitário. Então, isso é ruim em termos ambientais, né? E isso contribui bastante para aquela cifra de 14 bilhões de reais que são perdidos anualmente pela falta de uma estrutura destinada à reciclagem de materiais. Então quando a gente fala, né, esses números que eu estou falando para vocês, a gente está falando do Brasil, né? Mas a gente sabe que esse problema ele é um problema global. Então, quando a gente fala que existe uma ilha de resíduos que está localizada no Oceano Pacífico, né, as correntes marítimas, variação de salinidade, densidade, que define o que fala que é a circulação termolina, leva, né, todos esses resíduos, esse material de baixa densidade, para uma região de convergência no Oceano Pacífico. Então, a gente tem ali duas, né, grandes ilhas, né, de materiais de lixo no Oceano Pacífico, a maior delas localizada aí entre a Califórnia e o Havaí. E essa ilha, ela tem uma área de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, tá? E essa área, ela é equivalente a 2 vezes o território da França, tá? Então, você tem 2 Franças boiando aqui no oceano e, de alguma forma, a gente precisa desenvolver. Tá? Então, a gente fala, a gente precisa de ações que sejam permanentes. Tá? Então, não adianta a gente falar, vamos estabelecer um programa para retirar esse resíduo do oceano se nós continuarmos com essa geração, né, descontrolada, mal destinada, que ela vai acabar voltando para o oceano e as correntes marítimas vão levar esse material para esse lugar novamente. Então, a gente precisa de uma ação que vá trabalhar com aquilo que já está depositado lá e também precisamos pensar de uma forma ampla e global para reduzir essa geração. Então, temos que, invariavelmente, olhar para o nosso comportamento de consumo, né, nossos hábitos de consumo e ver de que forma que eles vão ser alterados, tá? E como nós podemos ter uma ação um pouco mais sustentável. Tá? Lembrando, são mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Se cada um cooperar um pouco, a gente já começa a ter uma melhora do cenário. Então, falando aqui de ações e soluções, tá? O Juliano dá continuidade aqui para a gente. Pode passar ao próximo. Então, como principais ações, né, como o Renato já comentou um pouquinho, além da ação sistêmica, né, que é relacionado com a coleta seletiva, destinação, triagem e realmente uma boa utilização desses resíduos para que a gente consiga aproveitar o valor que ele tem, para que ele não pare nos locais inapropriados, nós temos aí a reciclagem, que é o principal ponto, né, sendo executado de forma sistêmica, né? É isso que o Brasil precisa crescer, evoluir e implementar como rotina, como processo. A economia circular também ela é muito favorável para que a gente reduza o consumo de algumas matérias-primas e reaproveite embalagens, processos. Então, isso faz com que a gente também reduza descarte de material. Né? Ao invés de nós usarmos ele uma única vez, né, single use, a gente consegue reintroduzir esse material para ele ser reaproveitado em termos de embalagem, um container para transporte de grãos. Então, isso é bastante importante na cadeia também como um todo. E, além disso, né, os materiais que eu não consigo reciclar ou que eu não consigo reaproveitar, eu preciso destruir. Né? Como que eu vou dar um bom destino para isso? Né? Trabalhando com materiais biodegradáveis, usando uma compostagem. Então, aí eu garanto também que esse material ele vai ser finalizado, né? A sua vida útil vai ser encerrada e, consequentemente, ele não vai parar num lugar inapropriado. Então, alguns materiais eu posso reaproveitar, reciclando, né, inserindo novamente esse material na cadeia. Outros eu reaproveito o produto de forma a ter uma economia circular e reduzindo o custo dentro desse processo. E
E aquilo que eu não consigo reaproveitar, reciclar, eu preciso destruir para que ele não contamine nada, né? E aí entra o ponto dos biopolímeros. Passar. E aí, como benefício, nós temos vários aspectos, né? Além do impacto ambiental, temos economia de energia, né? Que isso impacta economicamente e também impacta na questão ambiental em função da nossa matriz energética, porque cada vez mais a população cresce, você tem novas demandas, novos consumos, e você vai precisar usar mais recursos hídricos para gerar essa energia, termoelétricas, como a gente tem feito aí nessa situação agora de escassez de água, né? Tempos de estiagem. Temos também a conservação de fontes renováveis, então você tem diversos fatores aí associados, além da própria questão da disposição. Pensando um pouquinho na cadeia produtiva como um todo, né? Então, se nós olharmos a cadeia de forma geral, o que nós temos? Nós temos o consumo, a coleta, né? Como o Renato falou aí, a correta destinação, que pode ser um aterro daquilo que é resíduo orgânico e eu não consigo utilizar para gerar, por exemplo, energia no biodigestor ou algo desse tipo, ou então uma recuperação energética daquilo que eu posso incinerar e aproveitar a energia das ligações químicas desses materiais, ou então a própria economia circular, né? Que é aí, desculpa, a economia linear, que é assim, usou, descartou. Tá? Mas pensando no aspecto onde eu posso reaproveitar, eu tenho materiais compostáveis biologicamente, a economia circular, né, onde eu vou aproveitar esses produtos para que eles voltem para a cadeia de forma mais, com maior valor agregado, e as próprias técnicas de reciclagem, né? E aí entram a reciclagem mecânica, a reciclagem química, a reciclagem energética, que você tem diferentes aplicações para essas técnicas de reciclagem. Então, os materiais que são facilmente recicláveis, que estão limpos, que não tem outros contaminantes, eu posso fazer uma reciclagem mecânica, isso é extremamente fácil e barato. Aqueles materiais que estão contaminados ou contidos com outros materiais, na forma de materiais laminados ou extrudados, e eu não consigo gerar uma blenda compatível, eu posso fazer uma reciclagem química, né? Eu faço uma desmontagem, né? Entre parênteses, entre aspas, dessa molécula e reaproveito os monômeros, os produtos iniciais. E quando eu não consigo gerar esses produtos químicos através dessa técnica de reciclagem química, eu posso fazer reciclagem energética. Eu incinero tudo, eu vou queimar esses materiais e aproveitar a energia química dessas ligações. Então, dessa forma, o que nós mais encontramos hoje é a reciclagem mecânica, né? Pelo aspecto técnico, pela facilidade, pelo custo, né? Então, isso é bastante importante e a gente consegue observar isso em diferentes cooperativas, em diferentes empresas, que, sem grandes investimentos, eu consigo fazer essa reciclagem mecânica. Além de ser importante no aspecto social, com geração de empregos, né, com a inserção de pessoas na cadeia produtiva, né, o trabalho social e de formação desses catadores, sem contar a inserção de renda para essas famílias. Então, basicamente, eu tenho o consumo, a destinação, a coleta, que segue para a reciclagem mecânica, né, que passa por uma fragmentação, lavagem, separação, secagem, a extrusão desse material, que ele volta a ser o pellet, né, volta a ser um polímero, e ele passa a ser inserido novamente na cadeia. Então, se nós observarmos aí, tem grandes empresas fazendo trabalhos muito bons aí, a Natura, a Unilever, fazendo trabalhos específicos de inserção e valorização desse resíduo que é muito depreciado, mas que a gente precisa olhar com olhos diferentes para esse material, um olhar diferente, sabe? Pensando no índice de reciclagem, né, então números aí de 2019 da Abiplast, nós temos 24% somente do resíduo plástico sendo reciclado. Melhorou? Melhorou. Se nós olharmos o número de 2018, onde eu tinha 757 mil toneladas, e hoje eu tenho 838 mil toneladas, crescemos, mas ainda é um crescimento discreto, né? A gente precisa crescer muito mais, potencializar muito mais isso, para que a gente aproveite e aumente esse número de 24% para 30%, 40%, 50%, 60%, chegando perto, por exemplo, é lógico que isso não vai acontecer, mas como o alumínio, que é quase 98% aí do índice de reciclabilidade. Então, o material polimérico,
quanto mais eu conseguir reciclá-lo, mais eu vou retirá-lo do aterro, do lixão, dos mares, porque essa matéria automaticamente ela vai ser extraída da cadeia, reaproveitada, adicionado valor e ele retorna para a cadeia produtiva. Por favor. E aí, como alguns pontos, né, que a gente pode até fazer uma provocação, nós vimos aí os materiais, nós vimos a importância do polímero na cadeia, mas nós vimos também a problemática, né? E aí fica uma pergunta aí, não? Quem vai eliminar a vida no planeta? Então, nós temos aí, por exemplo, o primeiro candidato, será que é o Thanos que vai eliminar a vida no planeta? Será que é um asteroide que vai cair aí no planeta e vai acabar com tudo? Será que a gente vai ser invadido por alienígenas que vão escravizar a humanidade? Ou será que é o plástico, né? Quem será que vai acabar com a vida no planeta? Ou somos nós mesmos, né? Então, a quinta opção aí é o próprio ser humano, né? Como o Renato falou, se nós não tivermos uma estrutura muito bem consolidada de coleta, de destinação, de começar na nossa casa, na nossa residência, lavar a embalagem antes de descartar, tentar participar de programas de destinação de potinhos, embalagem de leite, eu vejo na minha casa, sou eu e minha esposa, a gente gera um saco de 30 litros por semana de resíduos, em caixinhas de leite, embalagens de descartáveis. Se nós não nos prepararmos, lavarmos, separarmos isso e destinarmos para algum lugar que pode coletar esse material e levar para uma cooperativa, isso vai parar no lixão automaticamente. Então, tudo isso começa na nossa casa, na nossa residência. Para que a gente não tenha imagens como essa, né? Então, qualquer festa, qualquer manifestação, qualquer evento, né, a gente pode observar agora na pandemia, né? Se você procurar na internet, ou a gente já cansou de ver máscaras na praia, em qualquer lugar você tem máscara descartável jogada no chão. Então, é muito mais uma questão cultural, é muito mais uma questão de conscientização e de preocupação para que a gente não tenha cenas como essa. Porque não existe jogar fora, né? A gente pensa, eu vou colocar isso aqui no lixo e isso aqui sumiu da minha frente e acabou o problema. Não, nós somos responsáveis pela situação em que nós estamos. Então, faz parte do comportamento do cidadão, da pessoa, contribuir para que nós tenhamos um bom futuro. Então, como considerações aí finais, os materiais poliméricos possuem um papel fundamental no estilo de vida moderno. Então, é fato, como eu falei no começo, fazendo uma provocação, faça um dia sem polímeros, né? Tente fazer isso, né? É impossível, tá? Importantes avanços técnicos foram conseguidos com o emprego dos materiais poliméricos, redução de massa dos veículos, aumento do shelf life e conservação dos alimentos, o transporte de alimentos in natura para outros países em função da conservação garantida pelas embalagens. Então, você tem uma agregação de valor extremamente importante em função do uso dos materiais poliméricos. Um outro grande exemplo é na indústria médica, né? Indústria médica. Materiais hospitalares, tudo, né? Você tem uma grande evolução promovida por esses materiais. Então, não é um material amigável, né? Exatamente. Precisa... Catéteres, seringas, materiais descartáveis, máscaras. Quanto avançamos com o uso dos materiais poliméricos? É necessário atuar de forma sistêmica no ciclo de vida dos polímeros. Então, o grande problema que a gente consegue observar, que nós observamos, não é a questão do material, do polímero, e sim do emprego e da preocupação com o ciclo de vida, né? Nós temos que ser responsáveis pela utilização, pelo consumo, de forma responsável, e também pela sua destinação após a utilização. Acho que esse é o grande papel do cidadão. Aqui, né, Juliana, acho que uma coisa que choca muito é a gente imaginar, por exemplo, o copinho plástico, né? Se você pegar todo o ciclo de vida desse material, né? A matéria-prima que foi extraída, a energia que foi gasta, toda a operação de transformação, depois a produção, para quando ele chegar na sua mão, você usar ele por 30 segundos. Segundos, E aí depois ele já... E aí
já vira um outro processo, porque não tem mais uso. Exato. É descarte, né? Então, quando você analisa isso, né, numa linha temporal, você fala, não, tem alguma coisa errada. Talvez estamos fazendo mau uso do material, né? Então, as propriedades dos polímeros são incríveis, né? Nas diversas aplicações do nosso dia a dia. Agora, como engenheiros de materiais, a gente sabe que a gente pode fazer bom uso e mau uso dos materiais. Aqui cabe uma reflexão, né? O uso que nós estamos fazendo é o uso correto? Né? Essa é uma pergunta importante. Então, É como fazendo um paralelo, né, um comparativo, medicamento, né? Você tem remédios, né? Então, o remédio cura, mas depende da dose, da sua utilização. Se você tomar numa dose errada, vira veneno, você vai ter um problema com aquilo. Então, o problema está na substância ou na sua utilização? Então, essa reflexão que o Renato falou é bastante importante de nós repensarmos alguns comportamentos, né? O copo descartável é o exemplo assim que mais me incomoda, né? Você pegou o copo, tomou, descartou, viveu por 30 segundos e ele pode ser um problemão na natureza se ele não for bem direcionado. Então, é nosso papel repensarmos vários aspectos. E as próprias ações estão mostrando que, pega o exemplo do caso dos canudos, né? A vida sem esse tipo de material de ciclo de vida curtíssimo, né? Ciclo de uso, né? Curtíssimo, ela é possível, ela é viável, né? É só a gente se adaptar. E aí, para isso, né, pensando um pouquinho mais sistêmico, eu tenho reciclagem, eu tenho economia circular, eu tenho a compostagem e os biopolímeros, os biomateriais sendo utilizados para materiais nas quais eu não consigo reaproveitá-lo ou reinseri-lo na cadeia. E aí entra o engenheiro de materiais que tem um papel fundamental nesse processo. Então, o engenheiro de materiais ele pode e ele deve contribuir nesse processo, pensando nos aspectos técnicos, no desenvolvimento, nas aplicações, como usar de forma elegante e apropriada o seu conhecimento para o melhor aproveitamento dos materiais. Então, o engenheiro de materiais ele tem um papel fundamental na cadeia, além do papel como cidadão, né? Então, se nós pensarmos, antes de sermos engenheiros, nós somos pessoas, nós somos responsáveis pelo local onde nós vivemos. Né, Renato? O que você acha? Sem dúvida, sem dúvida. Então, esse é um dos diversos campos, né, Juliano, que nós atuamos e nós convidamos vocês para conhecer um pouco mais essa realidade e, quem quiser, atuar junto com a gente nessa frente, né? Então, nós agradecemos aí a atenção de todos, vamos agora bater um papo com, né, algumas perguntas. Então, quem quiser saber mais sobre engenharia de materiais, pode escanear aqui, ó, tem acesso ao nosso site, todas as nossas redes sociais. Converse com a gente, quiser fazer uma visita. Quem quiser estudar com a gente aqui no Mackenzie, até o dia 23 estão abertas as inscrições do vestibular do segundo semestre, tá? De 2021 para ingresso em primeiro semestre de 2022. E aproveito e convido vocês também para conhecer o programa de bolsas aí do Mackenzie para você, onde os alunos que são da escola da rede pública de ensino, né, que fizeram ensino médio na rede pública de ensino, têm aí oportunidades de bolsas até 50%. Então, entre em contato conosco se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso curso, deixo aí o nosso e-mail, tá? E agradeço mais uma vez a atenção de todos e abrimos aí, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar no chat aí para a gente. Chegou aqui uma colocação do Fábio Caires, grande engenheiro, né? O plástico não é o vilão que mata tartarugas. Não, na verdade é aquela brincadeira que a gente pode fazer sempre, né? Ninguém nunca viu um copo plástico, uma garrafa se jogando no oceano para nadar, né? Então, se ela foi parar lá, é porque em algum momento, né, o processo, né, o ciclo, né, de vida desse material apresentou uma falha que levou esse material ali. Então, aí cabe uma reflexão. Então, para quem assistiu, né, e nós falamos o plástico é o vilão ambiental,
Então, para não ter dúvida, não, o plástico não é vilão ambiental, né? Vilão é quem faz um uso incorreto do material. Então, acho que os vilões somos nós. Exatamente. Quem É quiser uma fazer pena, alguma coisa? é uma questão bastante polêmica, né, Renato? E é complexo porque envolve questões culturais, educação, comportamento, né? E aí algo que deveria ser extremamente interessante e útil, como nós observamos que acaba passando por uma situação onde ele é extremamente demonizado, né? Então, é o plástico, é o canudo da tartaruga. Então, realmente, esses problemas existem, a gente não pode ignorar isso. A gente tem que enfrentar e tentar resolver. Mas o problema ele está antes da cadeia. São políticas públicas incentivando a coleta seletiva, o descarte e o reaproveitamento desses materiais, o incentivo para indústrias que fazem esse tipo de processo, né, para que eles consigam ter uma boa atuação, uma rentabilidade, consigam incentivar e ativar a cadeia para devolver esse material. É o comportamento e a divulgação disso nos lares, nas nossas casas, para que isso aconteça. Então, isso é um conjunto de ações, né? É algo muito maior. E lembrando, né, você pode ter toda a infraestrutura disponível para fazer esse processo, mas uma parte do ciclo ele passa na tua mão. É a forma como você vai descartar, né? Então, como ciclo, você precisa de todas as etapas funcionando adequadamente para você ter o resultado desejado no final. Tá? Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta no chat, fiquem à vontade. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês aqui, agradeço o professor Juliano, que dividiu comigo esse espaço nessa tarde para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Vamos trazer outras discussões, tá, sobre temas relevantes e que estão associados à área de materiais. Então, o pessoal pode acompanhar aí pelas nossas redes sociais, em breve nós teremos algumas novidades. Tá? Então, opa, chegou aqui. Uma pergunta aqui da Gisele. No caso de embalagens que muitas vezes têm uso único e de duração curta, vocês acreditam que iniciativas de políticas públicas ajudariam? Como estimulá-las? Sem dúvida, tá? Então, assim, acho que, como o Juliano falou, são um conjunto de ações que devem ser tomadas, né? Então, nós temos que uma ação de política pública, né? Ela se associa com a própria questão de educação pela reciclagem. Então, vai passar necessariamente pela formação de uma geração consciente dessa necessidade. Então, talvez algumas gerações não tenham essa consciência sobre o impacto causado, só que as novas gerações, elas vão viver nesse mundo que as gerações mais antigas vai deixar. Então, cabe essa reflexão, né? Então, a coleta seletiva ela já teve, né, introdução na educação há alguns anos e a gente começa a ver resultados na formação de uma geração consciente para essa temática, né? Claro que não é a única ação, porque não adianta você depois formar uma geração consciente que vai fazer a separação dos resíduos e depois a gente colocar todos esses resíduos no mesmo lugar, né, e mandar para um lixão. Tem as questões de infraestrutura, mas se pegar nesse processo, eu acho que a melhor forma de iniciar, né, é com a educação. Né? A educação transforma, a educação muda vidas e muda com certeza esse comportamento na sociedade. Quer complementar uma coisa, Juliano? Exato, como você falou, é um processo, né? Então, acho que as políticas públicas ajudam, né? Você tem incentivo, você tem as pessoas tendo essa educação, essa conscientização, as políticas públicas ajudam a viabilizar, né? Hoje existe uma questão muito sensível em termos de custo e aplicação, então digamos assim, quase o mesmo valor para se produzir plástico oriundo de petróleo e realizar a limpeza, a desinfecção e, consequentemente, a reciclagem do material polimérico. Então, o custo de um novo e de um reciclado, ele é praticamente o mesmo, né? Se nós levarmos em consideração que a matéria-prima já foi consumida e já foi transformada. Então, acho que essa questão de incentivos, de benefícios, de políticas públicas ajuda a viabilizar o processo economicamente, em termos industriais, porque nós precisamos de indústrias trabalhando nisso. Mas
para trás nessa cadeia, você tem as pessoas que têm que contribuir para que eu tenha matéria-prima chegando na indústria de reciclagem, né? Então, aí passa pela separação, a triagem, a limpeza da sua casa, né? A correta destinação para ecopontos que vão fazer a centralização para facilitar a logística e isso, consequentemente, chegue nas empresas que vão realizar a reciclagem, né? Essa semana, a gente, até na aula de gestão de resíduos, a gente falou um pouquinho de reciclagem de metais. Na indústria de metais, isso é extremamente consolidado, porque todo mundo precisa desse resíduo, porque é muito mais barato trabalhar com sucata do que trabalhar com minério. Então, a indústria incentiva isso. Então, 30%, 40%, 50% aí da composição de novos produtos é oriundo de sucata. Então, já é uma indústria consolidada e você não vê esse material descartado de forma inapropriada, porque impacta economicamente. Agora, dentro da indústria de polímeros, a gente tem um longo caminho a trilhar. Hein? Aqui, deixa eu ver. Tem mais um. Não, essa aqui a gente já Já falamos. já respondeu. Aqui tem mais alguma? Não está aparecendo aqui. Pronto. Não temos mais perguntas. Então, desejamos a todos aí um ótimo final de tarde, tá? E até nosso próximo encontro aí, a próxima live de engenharia de materiais, tá? Trazendo sempre algum tema importante aí para a gente discutir sobre essa área incrível, né? E as aplicações. Então, uma ótima tarde a todos, até a próxima. Boa tarde a todos, até a próxima. Beijo vocês.